Golpes a usuários de bancos têm preocupado o Procon de Criciúma e você vai ver também. A audiência pública da Alesc tenta incluir professores e trabalhadores da educação nos grupos prioritários da vacina contra a Covid-19. Procon de Criciúma faz alerta sobre golpes aplicados com cartões de bancos. Com apoio da Comissão da Economia, a Alesc oferece aulas gratuitas para jovens que têm interesse em saber mais sobre empreendedorismo. Cocal do Sul inicia mais uma etapa da campanha de vacinação. Cirurgias eletivas estão suspensas por mais 72 horas em todo o estado. Evento teste para as Olimpíadas de Tóquio é realizado. As vagas de empregos. Essas e outras informações a partir de agora no Informe Região. Boa tarde, esse é o Informe Região para você desta terça-feira fria em todo o sul catarinense, dia 11 de maio de 2021. E será realizada na próxima quinta-feira uma audiência pública para a inclusão de professores e trabalhadores da educação nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. A Assembleia Legislativa realiza na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, uma audiência pública. Na pauta do encontro, que começa às 5 horas da tarde, a inclusão de professores como grupo prioritário de vacinação para garantir um retorno seguro às aulas. De acordo com a proponente da audiência, a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, os professores estão no 4º grupo do Plano Nacional de Imunização e, em Santa Catarina, sem data para receber a primeira dose. Além disso, o plano não inclui trabalhadores das escolas. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que trata da garantia de vacinação aos trabalhadores da educação como critério para retorno às aulas. Devem participar da audiência as secretarias de Educação e Saúde, a FECAM e sindicatos e federações que representam os trabalhadores do setor. A terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe inicia em todo o país, com a aplicação em idosos e professores. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza começou hoje e vai até o dia 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, a campanha teve início no mês passado e a estimativa é de vacinar mais de 79.700.000 pessoas. A segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões deverão ser imunizados nessa fase. A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, abrangerá cerca de 22 milhões de pessoas que compõem esse público-alvo integrante das Forças Armadas, seguranças e de salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviários, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. A campanha teve início no último dia 12 de abril com vacinação de crianças entre 6 meses e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas, que estão no período de 45 dias após o parto. Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe. De acordo com o Vacinômetro, a campanha já aplicou mais de 6.900.000 doses que foram distribuídas em todo o território nacional. Com a pandemia da Covid-19, cresceu o número de trabalhadores em home office, trabalho em casa, em todo o país. E algumas empresas já estudam a possibilidade de manterem essas atividades dessa forma. Há quase 1 ano e meio, a empresa do Rodrigo adotou o home office. Ele se adaptou bem ao trabalho remoto. A gente já trabalhava de uma forma um pouco híbrida, mas essa virada de chave de vez ela aconteceu quando começou a pandemia. Começou a pandemia, a princípio foi um negócio temporário, entendeu?
e depois viu que a pandemia acabou se estendendo, o período acabou se estendendo muito, e a empresa acabou adotando de vez o regime de home office, né? Uma coisa muito bacana que o home office me proporcionou é a questão eu conseguir me aproximar mais da minha filha, sabe? São coisas que o home office proporciona para você. E é muito interessante, por exemplo, eu estou fazendo reunião com o cliente, muitas vezes online, da mesma forma como estamos conversando agora. A minha filha chega aqui, por exemplo, papai, não sei o quê, eu pego, ó, pessoal, minha filha, mostro a pessoa, que linda, não sei o quê, aí volta e continua. Você dá aquela quebrada naquela formalidade, sabe? Mas tem empresas que já estão planejando o retorno dos funcionários para os escritórios. Caso das gigantes da tecnologia, que no começo da pandemia defenderam o home office, mas agora repensam o trabalho remoto em tempo integral. Quase todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício disseram que agora estão comprometidas em implementar o trabalho flexível ou híbrido. A Google, por exemplo, anunciou que a partir de 1º de setembro, os funcionários que desejam trabalhar de outro país por mais de 14 dias terão que enviar um pedido formal à empresa. A mensagem foi clara: pode haver mais flexibilidade do que antes, mas a maioria dos funcionários terá que ir para o escritório. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, quase 4 milhões de pessoas já trabalhavam em home office antes da pandemia. Mas com o novo coronavírus, muita gente foi pega de surpresa e teve que se adaptar a um modelo totalmente novo. Quase metade das empresas brasileiras adotaram o sistema remoto. O trabalho remoto, ele sempre foi uma perspectiva, né, para as empresas, porque ele permite a flexibilização do processo produtivo, principalmente nas atividades de escritório, na prestação de serviço. No ano passado, essa perspectiva ela foi adiantada, né, por conta da circunstância criada pela pandemia, mais que uma perspectiva virou quase como uma obrigação para pedaços das organizações e para algumas organizações. Se a gente tivesse seguido um processo normal, evolutivo, as empresas ao longo do tempo iriam escolher as pessoas que poderiam ficar em trabalho remoto e aquelas que podem trabalhar dentro dos seus escritórios, dentro das suas matrizes, das suas sedes. Então, o que acontece? No ano passado, foi necessário colocar praticamente todo mundo em home office. Agora, a gente sabe que a pandemia uma hora acaba, né? E aí você vai ter que trazer critérios mais técnicos, critérios mais, vamos dizer, fundamentados para dividir as pessoas, assim, entre aquelas que precisam ficar dentro dos escritórios e aquelas que podem trabalhar à distância. Ainda não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas já é possível fazer algumas previsões de como será o mundo do trabalho. Segundo especialistas, a tendência é que o modelo de trabalho home office cresça cerca de 30% no Brasil. Os estudos que a gente tem apontam que desse total de gente que eu estou te falando, 100 milhões de pessoas, muito genericamente, haveria um potencial de 20 milhões de pessoas que poderiam trabalhar à distância. Desses 20 milhões de pessoas, em setembro, outubro do ano passado, nós tínhamos alguma coisa como 8 milhões de pessoas trabalhando à distância. Eu creio que isso pode ter recuado um pouco, enfim, a situação, de repente, está demandando uma outra interação, mas esse número tende a crescer pela automação, pela disseminação de mais tecnologias informáticas. Mas a gente deve se preparar para também ter essa competência de trabalhar à distância, para poder ter um pouco mais de competitividade no mercado de trabalho. Mesmo que o home office não seja o único modelo de trabalho existente, é possível que daqui para frente cada vez mais empresas passem a oferecer um sistema mais flexível, unindo alguns dias de trabalho remoto e outros no escritório. Esse sistema híbrido ele vai ser pautado por algumas coisas. Primeiro, onde que as pessoas produzem mais e melhor? Quais são as pessoas que, produzindo mais e melhor, eu prefiro ter próximo de mim para poder fazê-las produzir mais? E se elas produzem melhor em casa ou nos escritórios? Você percebe que são várias questões que as organizações elas serão capazes de definir ao longo do tempo. Você não gostaria de voltar para o escritório? Não, assim, a gente fica na mão do mercado. O que eu enxergo, que o mercado onde eu atuo, assim, a grande parte das empresas já estão em regime de home office. Se for necessário, se for uma proposta muito boa, coisa do tipo, eu vou para cima, vou me encarar um presencial de novo. Mas se eu tiver a opção de escolha, eu prefiro home office, com certeza.
A seguir, Cocal do Sul inicia mais uma etapa da campanha de vacinação. Cocal do Sul inicia mais uma etapa da campanha de vacinação. Agora são os idosos e profissionais da saúde que irão receber a dose da vacina da gripe em Cocal do Sul. O secretário de Saúde do município alerta sobre as condições para que os munícipes sejam vacinados. A segunda etapa da vacina da gripe, ou seja, a influenza, iremos fazer a partir de hoje, dia 11, até o dia 8 de junho. Então, quem serão contemplados serão os idosos a partir de 60 anos e os professores. Quem já teve contato com o vírus terá que permanecer por 30 dias até fazer a vacina da gripe. E quem fez a vacina do Covid-19 terá que aguardar por no mínimo 14 dias e assim fazer a vacina da influenza. O Ministério da Saúde, então, ele fez isso em 3 etapas. Então, estamos na segunda. Na terceira etapa, terá início de 9 de junho a 9 de julho. Ou seja, serão contemplados outros grupos que irão contemplar essa terceira etapa. Além da vacina contra H1N1 e suas variantes, também o município intensifica a vacinação contra a Covid-19. E o secretário ressalta que os cuidados estão sendo redobrados, pois a população apresenta falhas nos protocolos para evitar a contaminação pela doença. Até hoje, em Cocal do Sul, tivemos 2.489 casos de Covid. Destes, 2.377 foram já curados. Hoje temos 72 pessoas em tratamento, 9 internados em leito clínico e 1 internado na UTI. Infelizmente, até agora, tivemos 41 óbitos. O que é interessante falar é que continua ainda aparecendo muitos casos positivos nos testes na triagem que estamos fazendo. Isso quer dizer o quê? A população está desleixada e não realmente voltado para os cuidados nos protocolos já conhecidos, que é o afastamento, o distanciamento social, álcool em gel e o uso da máscara. As pessoas não podem deixar de lado isso, porque nós não estamos diminuindo o número de casos positivos. Ao contrário, a gente vive subindo. Tinha dado uma queda e logo já começou a subir novamente. Lembrando que os hospitais estão superlotados. Não conseguimos mais achar leitos de UTI para aqueles que estão em leitos clínicos, na fila de espera, aguardando abrir um leito para poder ser transferido. Hoje mesmo tivemos um caso de uma internação no hospital aqui de Uruçanga e estamos aguardando abrir um leito de UTI para transferi-lo. Estamos com dificuldade. Então é interessante, a população está realmente preocupada em diminuir os casos de positivos no Covid-19 e para isso seguir todos os protocolos. Vacinação. Em Cocal do Sul, com a primeira dose, hoje nós temos 2.915 já vacinados com a primeira dose e 1.457 já vacinados com a segunda dose. Estamos fazendo agora as vacinas para aquelas pessoas que têm comorbidades já cadastradas e realmente nós vamos fazer de todos aqueles que se estão
cadastrados e, segundo o Ministério da Saúde, haja necessidade de fazer a vacina. Então, mais uma vez, a população tem que colaborar e ter os cuidados dos protocolos para não deixar subir tanto esses casos positivos, como temos acompanhado agora nos últimos dias. Com o apoio da Comissão Econômica, a Alesc oferece aulas gratuitas para jovens que têm interesse em saber mais sobre empreendedorismo. Com o apoio da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, a organização social Junior Achievement está oferecendo aulas gratuitas para jovens que têm interesse em saber mais sobre empreendedorismo. Em maio, serão 3 aulas. Nos dias 11 e 13, será ministrada a aula O Futuro do Trabalho. Nos dias 18 e 20, o tema será Conectado com o Amanhã. E nos dias 25 e 27, o assunto será Meu Dinheiro, Meu Negócio. Desde o início da pandemia, a organização está investindo em cursos online para continuar o trabalho de capacitação de jovens. A Junior Achievement está na missão de preparar e inspirar os jovens a empreender, encontrou no formato da lives de curta duração e alto impacto, onde eles participam apenas durante 2 horas e depois recebem os exercícios por e-mail. E neste mês teremos 6 oportunidades. São 3 programas diferentes. O primeiro programa chama O Futuro do Trabalho, que trabalha o que hoje as empresas estão buscando, como eu me torno mais atrativo ao mercado e como me preparo para isso. O Conectado com o Amanhã, que é um programa que mostra para eles como será o futuro, como eu olho para a minha carreira, de que forma eu devo me preparar, como as empresas estão contratando e como que eu também me torno novamente atrativo para isso. E terminando com uma dinâmica sobre finanças pessoais, programa chamado Meu Dinheiro, Meu Negócio. E aí eu falo porque desde cedo deveríamos estar aprendendo sobre educação financeira e nem sempre isso é aprendido nas escolas e também muitas vezes pelos pais. Então a Junior Achievement entende que é um caminho para o jovem se preparar para o futuro. Todas as aulas são gratuitas, online e terão certificados. As inscrições para participar devem ser feitas no site jabrasil.org.br/sc. Os estudantes que participarem de todos os cursos receberão um certificado diferenciado, que dará direito a participar de 2 workshops, um para aprender sobre soluções inovadoras no mundo dos negócios e outro sobre startup. As cirurgias eletivas estão suspensas em todo o estado por 72 horas. O governo do estado prorrogou a suspensão de cirurgias eletivas por mais 72 horas. O prazo foi definido como forma de averiguar quais unidades hospitalares mantêm condições de estoque de medicamentos para uma retomada imediata e segura. A portaria 487, publicada nesta segunda-feira, dia 10, no Diário Oficial do Estado, prorrogou a suspensão até o próximo dia 13 de maio. E já na quarta-feira, uma reunião está agendada entre os secretários do Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, e os representantes das associações filantrópicas catarinenses para definir a retomada dos procedimentos. O cancelamento das cirurgias eletivas, em que é necessário o uso de sedativos e internação em UTI, ocorre por meio da portaria 168, em 22 de fevereiro. A última prorrogação aconteceu na publicação da portaria 458, no dia 30 de abril, e estende o prazo para esta segunda-feira, dia 10 de maio. E nesta quinta-feira, uma parceria entre o Cine de Siderópolis e a empresa Eliane estará fazendo uma seleção de novos funcionários no município de Siderópolis. Os interessados devem comparecer ao salão paroquial atrás da Igreja Matriz, no centro da cidade, entre 1h30 e 4h30 da tarde, munidos de documentos pessoais para o preenchimento de fichas, triagem e entrevista de emprego. A todos os candidatos, uma boa sorte! E agora você fica com o nosso quadro para saber mais sobre as vagas de emprego na região. Designer de sobrancelhas, vendedor, atendente de loja de informática, atendente comercial, motorista, vendedor comissionado, técnico em manutenção e instalação de ar-condicionado, auxiliar administrativo, desenhista designer, auxiliar de produção, vendedor de loja de eletrônicos, designer gráfico. Mais vagas de empregos você pode estar acessando o site da ACIC Criciúma através do acicri.com.br. A seguir, evento teste para as Olimpíadas de Tóquio é realizado.
medidas restritivas, cuidados, assim foi realizado o evento teste para as Olimpíadas de Tóquio. Com 420 atletas e sem público, o evento teste de atletismo foi um sucesso na visão do comitê organizador dos Jogos. Até agora, em 11 eventos organizados, nenhum caso positivo para a Covid foi registrado. Os testes têm servido de termômetro para a organização ter certeza de que os Jogos possam ocorrer com segurança. O objetivo desses eventos, além de testar as instalações, é cumprir as medidas sanitárias que serão adotadas durante as Olimpíadas, além do espaço destinado aos jornalistas com pelo menos 2 metros em relação aos atletas na hora das entrevistas. O evento contou com a presença do campeão olímpico Justin Gatlin nas provas de 100 metros. O atleta é um dos únicos fora do Japão a participar dos testes. Além disso, o evento contou com provas de salto em altura, lançamento de dardo e 200 metros feminino. E com essa informação a gente encerra mais um Informe Região. A todos vocês, uma boa noite de terça-feira.